tá? Tudo na boa? De rocha. Eu vim aqui um pouquinho para falar para vocês sobre a minha experiência ao visitar o Museu do Holocausto em Curitiba. Sim, eu viajei para Curitiba nesse fim de ano e uma das experiências que eu tive foi visitar o Museu do Holocausto que tem lá. Primeira coisa que eu devo dizer a vocês é: se você não estiver bem, não vá. Se você estiver esperando uma visitinha divertida, não vá. Se você não tiver totalmente aberto para as coisas que você vai ver lá e estiver aberto a conhecimento e estiver indo com olhos totalmente despidos de preconceitos, intolerâncias, etc., não vá. Para começar, ele é um museu extremamente sério e que ele está dentro também de um local no qual funciona uma escola judaica. Do respeito que você tiver, você tem que colocar ali. Em alguns pontos de vista, isso equivale a, por exemplo, você ir numa igreja, você ir num centro espírita e ficar tirando foto, às vezes, das pessoas lá e tudo mais. Um respeito no seu mais alto grau é muito necessário. Para começar, você tem que entrar no site do Museu do Holocausto e fazer um agendamento da sua visita. E nisso você coloca seu nome, você coloca seu CPF, porque logo na entrada eles vão checar através de uma lista se o seu nome e o seu CPF conferem. Você tem que entregar o seu documento, ou seja, é quase uma operação assim danada, como se você estivesse entrando na casa do presidente. Mas é totalmente compreensível porque tem muitas relíquias lá dentro, tem câmeras por todos os lados, fora a questão mesmo da religião, que tem uma escola. Então não pensa que você vai pegar uma única pedrinha sequer dali e você não vai estar sendo visto, porque você vai. Tem esses panfletinhos logo quando a gente entra, que tem aqui as instruções, tem as redes sociais, aí tem alguns inscritos aqui. Isso logo eles entregam logo assim na primeira antessala que nós entramos, que tem várias figuras, tem um painel com um cronograma enorme sobre como desde quando começou e tudo mais. Eu digo que você tem que ir com a mente totalmente aberta, é porque muitas coisas lá você provavelmente não sabia. Eu tentei ir em 2016, quando eu visitei Curitiba a primeira vez, só que não deu certo. E eu acho que foi muito bom eu não ter ido em 2016, porque eu acho que eu não estava pronta. Eu tinha muitas reservas com relação ao assunto, tinha muitas reservas com relação a essa parte da história. Eu não me sentia totalmente confortável de pensar em visitar um museu que tinha toda essa abrangência, que ia abranger esse assunto de uma forma como o Museu do Holocausto abrange. Não é para ser uma visitinha divertida, isso é uma coisa que é para se deixar muito bem claro. Você quer um passeio em família, pega os seus filhos e vai fazer um piquenique lá no Jardim Botânico. Porque é um tipo de museu com uma energia muito densa. Temos que pensar que tem muitas réplicas lá dentro de objetos, de coisas que pertenceram a judeus, coisas históricas, mas também tem objetos que são os objetos de fato das pessoas que vieram, não são réplicas, são os objetos que vieram diretamente daquele tempo. É um lugar que ele é muito cheio de texturas, por assim dizer. Os sons, tem cheiros em alguns pontos, você consegue sentir cheiros, né? E a áurea toda do museu, ela é uma áurea que não propicia algazarra. É um local extremamente silencioso. É um local que você vá para ficar falando, para você ficar rindo, para você ficar tagarelando com as pessoas que forem para lá junto com você. Mesmo havendo excursões de escola, é possível verificar em vários vídeos disponíveis na internet que as crianças elas ficam muito compenetradas assistindo a palestra que está sendo dada. Uma coisa muito legal é porque ele é meio como que dividido por números, então é meio como que uma trilha, né, que você segue esses números e você vai vendo, né, desde o início, desde quando se começou, quais foram todas as logísticas presentes para que ocorressem os fatos. Tem fotografias, tem depoimentos, algumas pessoas, né, que nós provavelmente já vimos em filmes, em séries, e conta-se a história dessas pessoas, como foi, por exemplo, Schindler, do filme da lista de Schindler, a própria Aracy Guimarães Rosa. Facilitou que muitos judeus pudessem fugir,
para cá, para o Brasil. A questão dos justos entre as nações se explica o porquê que eles são chamados de justos entre as nações, porque tem toda uma história também cultural dos próprios judeus, né, do porquê que alguém merece receber esse título de justo entre as nações. É uma coisa assim muito bonita de se ver nesse ponto, mas realmente você sai muito mexido dali, você sai com uma energia um tanto quanto densa. E olha que depois da visita no museu eu fui visitar um sebo e eu adoro visitar sebos, normalmente é uma coisa que me deixa muito feliz, mas mesmo assim, quando eu cheguei em casa, eu ainda fiquei um pouco mexida, porque realmente não é uma visita divertida, é uma visita de conhecimento e uma visita para você ficar totalmente imerso, né, nessa história. Algumas coisas me emocionaram muito, algumas coisas eu me abstive de tirar foto, porque eram coisas assim que eu não me sentia à vontade, mas eu tirei muitas fotos das figuras. E nessa trilhazinha desses números que vão mostrando toda a história, vai mostrando, né, toda a conjuntura, tudo que aconteceu ao longo dos anos, percebemos que muito do que nós vemos nos filmes e nas séries é só uma pontinha, né, do iceberg, é só um período muito pequeno, que antes e depois houve assim fatos de suma importância que muitas vezes não são colocados nos filmes, nas séries e etc. Então eu creio que a visita para o Museu do Holocausto é algo que, se você está indo para Curitiba, você deveria ver. Porque você, indiscutivelmente, você sai pelo menos 1% mais inteligente, mais sagaz e mais perspicaz, não só a respeito da história da Segunda Guerra, mas também a respeito do que motivou, de muitas motivações e de muitas coisas que motivaram os atos. A questão da intolerância, a questão do preconceito. Tanto que uma das últimas estações são justamente fatos que são extremamente em tônica parecidos com a questão da intolerância que havia na Segunda Guerra. Então é mostrado fatos que são de agora, são contemporâneos, mas que se assemelham muito em questão de energia e em questão de ação com tudo que motivou a Segunda Guerra. Tudo muito bonito, é tudo muito bem estruturado, tem depoimentos em tablets de pessoas que foram para Curitiba após a Segunda Guerra, após a libertação, depoimentos de pessoas que estiveram nos campos de concentração, que foram libertadas, elas descrevendo como era essa sensação. É algo que você escutando de alguém que está falando que viveu a história viva, você consegue sentir, mas você sabe que não é nem 1% do que a pessoa deve ter sentido, mas você sente uma emoção muito grande quando vê. Depois desse passeio no museu, a moça que nos pegou no Uber, ela disse que mesmo ela tendo sido criada em Curitiba, ela nunca tinha ido. E ela diz que ela precisava estar com um emocional muito forte para poder ir no Museu do Holocausto. E realmente é algo que eu recomendo. Quem é de Curitiba, quem nasceu, quem é de lá, vá. Porque é algo que explica também muito da parte histórica da própria Curitiba. Eu tinha algumas reservas com relação a algumas coisas do sul, principalmente por conta de toda a diáspora que está tendo do norte para o sul e por conta de alguns atritos que apareceram em últimos anos envolvendo questões políticas, econômicas, etc. Então eu tinha uma certa reserva, mas ao visitar o Museu do Holocausto eu entendi por que o sul é do jeito que é. E não, eu não estou falando de nazistas que vieram e se esconderam nas Américas, no Brasil, não. Eu estou falando de questões econômicas mesmo, porque houve um grande incentivo para que essas pessoas que estavam na Alemanha viessem para cá. Ofereciam-se terras, haviam anúncios em jornais oferecendo terras para essas pessoas, justamente como um atrativo para que elas pudessem ir. E justamente essas terras eram do sul. E outra coisa que propiciou para que tivesse essa diáspora da Europa para essa região é justamente a questão dos portos e a questão da própria terra, ser uma terra fértil, que propiciava plantações, que propiciava muita abundância e fartura. Depois que eu vi isso, eu consegui entender, então o desenvolvimento do sul,
ele teve esse fator. Ele teve, não é aquela questão de o Sul é a melhor região, é a melhor terra do Brasil, é a única coisa que presta, foi abençoado por Deus. Não é isso, como muitas vezes se pode pensar. Teve todo um fator histórico, teve toda uma questão de logística, teve toda uma questão de acordos. Depois que você vê, que você compreende, você passa a ser muito mais polido nas suas críticas, mais polido nas suas ideias, mais polido nas suas percepções. Por isso que é importante, se alguém for, se você for, você saiba aproveitar isso e saiba olhar com olhos críticos, com olhos realmente de alguém que está analisando o fato. E assim, está totalmente aberto também ao conhecimento que está sendo ministrado ali. É isso, gente. Essa visita foi uma visita maravilhosa nesse museu. Se você for, tenha as recomendações, esteja bem, preste muita atenção na sua vestimenta, porque é um lugar que emana muito respeito. Eu pensei desde a roupa que eu estava usando. Logo, a minha camiseta roqueira de caveira não era uma opção e também a minha camiseta divertidinha de personagem também não. É uma dica também pra vocês. Não se esqueçam que é uma história ali de um povo que sofreu, a tolerância sofreu com atos vis, com atos violentos. Não esqueçam que estamos falando de pessoas ali. Pessoas que tiveram um sofrimento desumano, um sofrimento que hoje nem se pode mensurar. Mas é algo que eu recomendo se você tá indo pra Curitiba, passe no Museu do Holocausto, porque é uma visita que você vai sair, sim, com percepções totalmente diferentes de quando você entra. E se possível, vá em 2 dias, porque eu acho que um dia só não é o suficiente pra você ver tudo, ouvir todos os depoimentos. Então você precisa 2 dias, pelo menos, pra você. E eu quero mandar um beijo pro Felipe Kutiansky, o Fefo, que é um influencer fitness que eu sigo no Instagram e que ele é de Curitiba. E eu tive o grande prazer de conhecer ele pessoalmente. Um beijo, Fefo! E assim, eu fiquei muito, muito feliz. É um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. É uma emoção você conhecer os seus ídolos, né, de Instagram, os ídolos da internet, assim, ao vivo. Você fica sem jeito, mas é uma coisa muito feliz, muito alegre mesmo, é um momento incrível e até batemos um papo rápido. Eu fiquei muito emocionada. Vamos pra Curitiba. Curitiba é uma cidade muito bonita, tem muita coisa legal pra se ver. E se você mora em Curitiba ou é curitibano, também aproveite as coisas que tem na sua própria cidade, porque é a história da sua cidade, é a história da sua terra. Aproveite isso e não deixe de ver. Vá, não deixe que apenas os turistas vejam. A terra de vocês. Vão, vejam e aproveitem. É isso. Um beijo e tchau, tchau!